A paz de Deus a todos, hoje nós estamos aqui num vídeo de sabedoria. Hoje é terça-feira e nós vamos ler o livro de Provérbios, tá bom? Capítulo 4. Então pega a sua Bíblia, capítulo 4, verso 14, é daqui que nós vamos tirar a sabedoria de hoje, tá? Nossa Bíblia de estudo que nós utilizamos é uma Thomas Nelson aqui, que é uma das melhores Bíblias de estudo que tem em todo o arsenal de Bíblias de estudo que existe, tá bom? Se você quiser ter acesso a uma dessas, aqui no nosso link da descrição tem para você comprar uma Bíblia dessa num preço muito bom, tá? Tá barato. Essa aqui eu paguei muito mais caro do que tá ali na Amazon agora. Se vocês clicarem no link lá comprar, vocês também vão estar ajudando o canal, vão estar dando algum suporte para o canal. Lembrando que 80% de todos os lucros feitos com esse canal são doados para instituições de caridade. Afinal, nosso propósito não é enriquecer o canal, mas é prestar um serviço social. Agora vamos para o vídeo que é o que interessa, certo? No capítulo 4 de Provérbios, nós temos a seguinte situação: nós temos um pai que está dando conselhos para um filho. Essa é a visão que dá quando você lê o capítulo 4 de Provérbios inteiro. A sabedoria de hoje está no verso 14 e 15, então vamos lá. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem sono. Se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. O que acontece? Esses poucos versos que nós lemos, eles nos dão uma visão muito interessante a respeito dos conselhos que Deus nos dá. De princípio, de princípio. Nesse verso 14, a gente tem o seguinte: para uma visão de seletividade na nossa amizade. Uma visão onde nós devemos escolher muito bem as companhias que vão fortalecer o nosso caráter e que não vão comprometer os nossos valores. Como assim? Tá? Como assim? Vamos lá. Nós já falamos o que é um ímpio. É aquele que pratica a impiedade. Tem um vídeo que nós já gravamos falando sobre o que é ímpio. Eu vou gravar um mais complexo sobre cada palavrinha bíblica que às vezes confunde a gente. A etimologia, o que significa, tá? Mas vamos focar aqui. Aqui ele fala: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Cara, isso é muito louco porque se a gente parar para analisar a nossa vida, em diversos momentos, nós andamos pela vereda dos ímpios. E em outros momentos, nós também somos os ímpios que levam outras pessoas a andar nas nossas veredas. Ao mesmo tempo que nós somos as pessoas boas, que acabam andando em caminhos maus, ou que são influenciadas por esses caminhos maus, nós também, em certos momentos, somos aqueles que conduzem pessoas para caminhos maus, acreditando que estamos conduzindo as pessoas para os caminhos certos. E esse é o grande X da questão. Nós temos hoje uma prática absurda de pessoas que estão sendo influenciadas, influenciadores e os influenciados, né? Que seguem esses influenciadores e fazem o que eles fazem e comem o que eles comem e acreditam no que eles dizem de forma tão fiel a ponto deles estarem cegos. E quando eu digo cegos, eu digo que eles perderam a essência deles. Em um vídeo que eu gravei para o Instagram, eu apaguei, mas eu gravei para o Instagram recentemente, eu falava sobre o remédio. Que eu não me lembro de uma única vez que eu tenha comprado um remédio original. Todas as vezes que eu fui na farmácia eu comprei o genérico, porque ele é mais barato e ele tem o mesmo princípio ativo do original. Mas a diferença é que o original tem marca, o original tem origem e o genérico não tem origem. O genérico ele não tem, ele só é o genérico. E eu acho que isso aqui se encaixa bastante. Nós devemos analisar muito bem nossas amizades, nossos grupos em que nós andamos, as pessoas com quem conversamos, com quem compartilhamos espaço. Porque por mais que nós não pensemos iguais a elas, por compartilharmos o ambiente, nós acabamos nos submetendo ao pensamento, à ideologia, à interpretação, à análise, à crítica, a ter que se igualar a eles para não ser julgado por eles, a ter que se igualar ao jeito de falar, ao jeito de agir, para que você não seja julgado pelo que eles pensam a respeito do mundo. Pelo julgo que você vê eles praticarem com outras pessoas, vocês não agem como vocês verdadeiramente são. E vocês criam uma máscara para começar a andar com eles. E por andar em caminhos ímpios, você se transforma em um ímpio. Por andar em caminhos maus, você vira mal. E nós não percebemos, mas às vezes o caminho em que andamos não é o certo. A santidade que alegamos ter
não é o caminho certo, não é o caminho ensinado por Cristo. Nós não devemos alegar santidade, a santidade tem que ser enxergada. Mas as pessoas hoje preferem enxergar o físico, a presença, o comprometimento, a responsabilidade espiritual está sobre imagem, de acordo com as pessoas, e não sobre o interior. Tem um monte de gente irresponsável espiritualmente que aparenta ser santo e que está no meio de pessoas que se dizem santas, mas não são. Se dizem judeus, mas não são. Então, assim, analise com criteriosidade os seus amigos, inclusive os de igreja, tá? Inclusive os de igreja. Eu já vi grupos de igreja, jovens de igreja, filhos inclusive de grandes homens dentro das igrejas, que em sua adolescência, quando eu era criança eu via, eles usavam drogas e conduziam os outros jovens a usar drogas também, jovens de dentro da igreja. Levavam eles a usar drogas. Não estou falando nada contra o uso de drogas, tá? Eu posso fazer um vídeo falando minha opinião a respeito disso futuramente. O que eu estou dizendo é que eles têm uma imagem de santidade que não as comporta, que não são. Eles pregam, mas não são. É como fariseu. O vídeo que nós já fizemos sobre fariseu está no nosso canal, pode procurar. Então assim, será que eu não estou sendo o ímpio que guia alguém pelo meu caminho? Porque se nós não temos a preocupação de analisar nossos grupos de amizade, significa que talvez nós sejamos o ponto de destino, o ponto de direcionamento dos nossos amigos. Será que eu estou levando eles para uma proximidade de Deus ou será que eu estou distanciando eles de Deus com uma imagem, uma prefiguração de santidade que eu tenho? Vamos nos auto-analisar, vamos fazer a meia-culpa, olhar para dentro de nós antes de julgar o próximo. Antes de apontar o dedinho na cara de alguém falando que fulano pecou, fulano ciclano é ruim, nós podíamos olhar para dentro de nós primeiro, para a maldade que era o nosso coração, para o julgo, para a falta de decência espiritual. Eu vejo vídeos hoje na internet de grandes pastores que eu admiro muito falando o seguinte, que na Bíblia fala que não pode julgar, mas a Bíblia também fala que nós temos que corrigir nossos irmãos, mas a correção não é o julgo. O julgo leva a uma sentença, a correção leva a uma mudança. Vocês não estão entendendo nada e estão achando que entende. Nós temos que abrir nossa mente para Cristo e não fechar nossa mente para o que é diferente de nós. Cristo não seria igual a nós. Cristo não seguiria essa doutrina santa que nós seguimos. Não seguiria, porque ele seria judeu. Ele seguiria os 600 mandamentos que estão em Levíticos, que nós, cristãos, inclusive muitas das vezes criticamos e falamos que não tem significado nenhum. Nós não valorizamos a origem. Como alguém que não valoriza a origem de Cristo, que é o berço judaico, tem capacidade de criticar alguma coisa? Então, assim, vamos fazer uma autoanálise, vamos fazer uma meia-culpa, vamos olhar para dentro de nós antes de dizer alguma coisa, antes de achar alguma coisa, antes de dizer que nós podemos, que nós somos, que nós. Olhe para dentro de si. E pense se você é aquele que está entrando no caminho do ímpio ou se você é o ímpio que está trazendo pessoas para o seu caminho. Porque o Senhor Jesus falou para os fariseus e para os escribas, falando assim: vocês são malditos porque quando vocês fazem um prosélito, vocês o tornam 6 vezes, uma quantidade de vezes, eu não lembro ao certo, mais digno do inferno do que vocês. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Que quando vocês estão evangelizando as pessoas, às vezes vocês estão as tornando mais dignas do inferno do que vocês. Porque é essa culpa que nós temos que fazer, essa análise que nós temos que ter. Será que nós estamos sendo pessoas que podemos cair em caminhos de ímpios? Ou será que nós já não caímos e já não nos tornamos ímpios o suficiente para levar mais pessoas, para tornar prosélitos mais dignos do inferno do que nós? É essa análise que nós temos que fazer. Reflita sobre isso, pense e mude sua forma de ser. Ame, pratique o amor e a caridade. Deus abençoe por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Continue assistindo nossos vídeos, se inscreva nesse canal. Estamos de porta aberta para todos. Deus abençoe e até a próxima.